Olá, sejam todos muito bem-vindos. O programa Dualidade pede licença para entrar no seu lar, no seu ambiente. Eu sou Celina Sobral e trazemos para vocês convidados muito especiais do Brasil e também do exterior. Nós estamos pela TV Mundo Maior, pela Rádio Boa Nova e também pelo YouTube, RBN/TVMM. Curta, compartilhe, comente. Você é muito especial para nós e realmente muito, muito bem-vindo. Hoje, o nosso convidado especial, ele é divulgador da doutrina espírita, é palestrante, é pesquisador, executa atividades de estudo dentro do espiritismo, presidente da Associação Espírita Nosso Lar, em Aveiro, Portugal, onde ele reside nesse momento. Nós estamos falando do nosso querido e já conhecido Alexandre Vaz Pereira. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, Celina. Nós é que agradecemos a oportunidade de mais um encontro. Hoje nós vamos falar sobre Paulo de Tarso, né, Alexandre? O que você preparou para nós? O Paulo é uma figura incontornável e incomparável. Será muito difícil para qualquer um de nós, espíritas, de uma forma geral, todo mundo cristão, não pensar nesta figura que foi o grande divulgador da doutrina apresentada por Jesus naqueles dias históricos do cristianismo primitivo. Sem Paulo, o mundo ocidental e o mundo de uma forma geral não poderia ser como é. Mas nós temos que pensar que ele foi o vaso escolhido pelo Cristo. E isto é muito significativo. Porque apesar de ele não ter feito parte do colégio apostólico daqueles 12 homens que foram chamados a compartilhar a vida do Mestre, ele vem logo após. E surge num contexto inesperado. Na realidade, Saulo era um doutor da lei. Era um fariseu. Mas era um fariseu de uma escola moderada, vamos dizer assim. Ele havia sido educado aos pés de um homem, como era apanágio naquele tempo. Todos os filhos, todos os homens, eram educados desde pequeninos para adquirir os conhecimentos pertinentes à raça e ao contexto do judaísmo, que era o estudo do Pentateuco. E uma vez adquirido esse manancial de informação que era decorado, eles decoravam. Quando chegavam aos 13 anos de idade, havia uma cerimónia que ocorria na sinagoga e, posteriormente, logo a seguir, todos aqueles que revelassem uma inteligência, uma capacidade fora do normal, eram então encaminhados para um rabi, para um rabone. E ficavam aos pés daquele rabi a aprender coisas diferentes. Passavam a ser um talmidim. E o que era o talmidim? Era alguém que estudava o Talmud. O que é o Talmud? O Talmud é uma tradição judaica de discussão da Torá. Então, é observar ângulos do texto que são discutidos. E ele havia sido então educado para ser um grande doutor da lei. Ele teve a felicidade de ter uns pais que foram semeando
muitas sementes que iriam desabrochar mais tarde. Por exemplo, ele aprendeu o grego. Um grego literário, um grego que seria do grego koiné, do grego popular, vulgar. Isso seria muito útil quando ele começou a escrever as cartas, porque ele as escreveu em grego. Por isso eu digo, os pais semearam para que ele fosse colher mais tarde. Assim também, ele estudou aos pés de Gamaliel. E Gamaliel era o neto de Hilel. Ou seja, ele vinha de uma escola de estudo e de discussão da Torá, o Talmud, mas numa versão um pouco mais suave, não tão ríspida. E nós observamos isso com muita propriedade quando nós lemos o livro Paulo e Estevão, que é uma daquelas obras mais extraordinárias que o mundo espiritual até hoje nos deu. E que é um livro que nos deve merecer muita reflexão. E no livro nós encontramos, por exemplo, logo no início, quando Paulo chega a Jerusalém e é recebido pelos amigos, e eles lhe dizem: mas tu estás um grego, porque te vestes à forma de um grego. Trazes uma biga com animais, cavalos. Mas ele repreende o amigo e lhe diz: sem dúvida, mas com o amor pela Torá no coração. Então, ele não tinha um aspecto farisaico, exteriormente falando. E isto revela essa versão do farisaísmo não tão contundente, não tão difícil, não tão arraigado a tantas normas e regras. Nesse contexto é que nós dizemos que o Paulo é uma figura incontornável. Não só por tudo isto que ele nos foi deixando a posteriori, que foram os apontamentos absolutamente notáveis das cartas, das epístolas, que surgem num momento muito peculiar da sua vida. Todos nós nos lembramos sempre da primeira vez em que Cristo aparece a Paulo, às portas de Damasco. É o momento de convidar à conversão, à mudança, mas o Cristo vai aparecer mais tarde. Vai aparecer em Corinto, uma pequenina cidade na Grécia, onde ele se recolhe depois de um período muito difícil, de muitas lutas acerbas. E durante o largo tempo em que ele se demora em Corinto, o Cristo em determinado momento lhe aparece quando ele orava fervorosamente para pedir uma orientação. Porque chegavam solicitações de todos os lados e ele não conseguia volver às igrejas nascentes. Então o Cristo lhe diz: vais escrever em meu nome. Mas o Paulo é tão extraordinário que ele se reúne de um conjunto de indivíduos, porque ele tinha uma noção que às vezes nos falta a todos nós. É que ele poderia naquele dia, naquela hora, não ter a inspiração, não ser capaz de ser o canal. Então ele reúne, congrega um conjunto de elementos para, no caso dele não estar preparado, outro poder ser o vaso e a mensagem chegar. Às vezes nós não falamos nisto. Ficamos tão centrados no Paulo
que não vemos as minúcias dos seus imensos cuidados. Isto demonstra algo muito pertinente. Demonstra essa sensatez e o bom senso de saber que às vezes nós temos os nossos dias e as nossas horas. Então ele começa a escrever as cartas. Cartas que nos chegaram até hoje, que são a fonte onde nós vamos beber inúmeros detalhes, informações, graças a Deus ampliadas pelo Emmanuel, descortinando-nos horizontes novos. O Paulo, curiosamente, tinha uma contenda com Tiago menor. Eram, digamos assim, duas mentes, dois espíritos que não estavam propriamente muito afinizados um com o outro. A Paulo custava-lhe ver o estado muito ríspido de Tiago e muito arraigado aos valores da lei do judaísmo, do qual ele agora se queria soltar. E fruto destas circunstâncias, havia uma certa animosidade entre estas duas figuras. E quando o extraordinário doutor, ex-doutor da lei, se preparava para fazer aquilo que ele mais ansiara, que era ir a Roma, depois de já lhes ter escrito uma carta que enviara, com a viagem programada, com tudo organizado, eis que surge uma missiva. De quem? De Tiago, que reclamava a sua presença urgente em Jerusalém. E o Paulo abre os pergaminhos como que a procurar uma resposta para a sua inquietação: ir para Roma ou voltar a Jerusalém? E a resposta não poderia ser mais estonteante: reconcilia-te com o teu inimigo. Ele entendeu a lição. Uma das mensagens mais extraordinárias do livro Paulo Estevão é que, queiramos ou não, o objetivo das nossas vidas é reconciliarmos-nos. Há poucos dias atrás, um companheiro de ideal espírita perguntava-me por que é que eu amava tanto o livro Paulo Estevão. Se era por causa do Paulo. E eu disse: é óbvio que nós amamos o livro Paulo Estevão. Mas nós amamos porque ali estão as lições para as nossas vidas. Aquilo que o Paulo passou é o que nós, nos graus em que estamos, vamos passar. Então, se nós temos ao nosso lado pessoas difíceis, reconciliemos. Essa é a lição. Quando ele vai então para Roma, velho, alquebrado, muito provavelmente já com poucos dentes ou praticamente sem dentes, com muitas cicatrizes por todo o corpo, com pouco cabelo, já que ele havia raspado todo o cabelo. Ele vai enfrentar um momento estoico de deixar o corpo. Antes disso, vai escrever 2 cartas sublimes a Timóteo, o filho da alma,
aquele jovem que ele havia conhecido com 13 anos de idade e que vai amar intensamente e vai escrever-lhe 2 cartas que todos nós deveríamos conhecer em profundidade. Hoje, quando eu olho, eu penso, quem me dera poder tê-las lido nos meus 18 anos. Com o entendimento que eu tenho hoje da vida. Porque então eu teria aproveitado muitas outras coisas e teria observado outras coisas com outros olhos. Mas se não foi antes, que seja agora. Então ele enfrenta o momento de deixar o corpo com uma lucidez e uma serenidade ímpares. O algoz começar a tremer. No momento em que agarrar a espada. E o Paulo lhe pergunta, mas por que tremas? Na realidade, aquele homem tinha a consciência do erro imenso, nefando, que iria praticar naquele momento. Diante de um homem acabado, velhote, sem qualquer já força física. Mas o Paulo, com aquela força de caráter que lhe era tão peculiar, lhe diz, não tremas, nem tenhas pena de mim, mas tenho pena de ti, porque tu vais voltar outra vez para o meio daqueles algozes e daqueles homens terríveis que te conduziram a fazer isto. E aí nós encontramos, graças às mãos do Chico Xavier, o que ocorreu a seguir. A história não contada, mas que nos foi revelada pela obra do Chico Xavier. Do Emmanuel, perdão. A entrada no mundo espiritual, em que o Ananias, que o havia acolhido em Damasco, quando ele havia cegado, e que agora o vem receber nos portais do mundo espiritual. E lhe diz uma coisa muito significativa, Celina. Tu agora és um espírito redimido. Ou seja, a tua peregrinação na Terra cessou, acabou. Tu não precisas de reencarnar. É que às vezes nós lemos e não refletimos. E quando lhe diz isto, o Paulo abraça, chora, comove-se. E então eis que vem Jesus, acompanhado dos irmãos. Abigail, a noiva amorosa, eterna, que lhe acompanhou todos os passos e que lhe deu um incentivo. Quando ele começa a sua primeira viagem e cai em desânimo e tomba numa gruta numa certa noite, ela o desdobra e diz-lhe, então as lutas ainda agora começaram e tu já estás desanimado. E dá-lhe um roteiro para a vida, que é um roteiro para todos nós. E pede-lhe, tem calma, confia, confia. E do outro lado, o irmão de Abigail. Nós jamais teríamos Paulo se não tivéssemos tido Estevão. Estevão
era um espírito puro. Nós vemos isso em todos os momentos da passagem deste homem. A sua fé, a sua audácia, a sua coragem. Todo o seu vigor em todos os momentos. A conduta irrepreensível. Em que não há espaço a dúvidas. Mesmo quando Abigail tem algum temor, ele sabe o que fazer. Ele sabe o que dizer. E mais comovente, quando esta história extraordinária começa, ela começa em Corinto. Porque era nas vizinhanças de Corinto que viviam Abigail com o seu irmão e o seu pai. E vai ser em Corinto que o Paulo vai solidificar a sua fé. Mas o mais extraordinário é que quando ele escreve a extraordinária epístola ou carta aos Coríntios, no capítulo 13, em que ele vai falar do amor, ele vai colocar que acima da fé está o amor. Mas acima do amor há algo maior ainda. A solidariedade, a benemerência, a capacidade de nos doarmos integralmente. Então este livro é um roteiro de vida e cumpre-nos estudá-lo e repensá-lo com muito cuidado. Há algum tempo atrás, quando eu estive no Brasil, no Rio de Janeiro, na Federação Espírita do Rio, os amigos diziam que os presidentes da Federação Espírita do Rio, naqueles anos da década de 70, tinham por hábito todos os anos, no mês de janeiro, liam o livro Paulo Estevam. Todos os anos. Realmente, exatamente quando eu ia pedir para você falar o que foi que Abigail falou para Paulo naquela hora que ele estava ali desanimado, né, quase querendo desistir de tudo, aí você entrou e falou exatamente que ela fala, ama, trabalha, espera e perdoa. Realmente Isso. é uma lição de vida toda. Todo esse apanhado, é uma pena que nós temos tão pouquinho tempo. Então, suas considerações finais e todo o nosso agradecimento. O grande objetivo e o grande sentido da vida é amarmos. Em primeiro lugar, amarmos-nos a nós próprios. Para, por extensão, amarmos todos os outros e aquilo que nós fazemos. Estudar tem que ser algo que nos acompanha diariamente. Termos o hábito de uma reflexão, termos o hábito de saber estudar efetivamente as coisas com parcimónia, com detalhes, com minúcias. O Evangelho tem de ser estudado, mas ele só é estudado e sentido por almas sensíveis, porque as almas sensíveis enxergam além da letra. Perdoar. Perdoar é mais do que não guardar ofensa. É dar-nos um significado novo às ocorrências da vida. Quando Paulo vai a Jerusalém, tem um encontro com Tiago menor, Paulo, estava diferente, mas o Tiago também. E o Tiago diz-lhe, meu querido irmão, esta igreja não se poderia ter mantido se eu não fosse como eu era. E ele tinha razão. O Paulo não tinha percebido isso antes. Então, perdoar
é percebermos que nós temos sempre a possibilidade de olhar o outro com outros olhos, de olhar aquela ocorrência, aquele facto, de uma maneira diferente. E aguardar. Aguardar. Porque dias melhores virão. Nós somos peregrinos na Terra. Estamos aqui de passagem. Voltaremos muitas vezes até chegar a hora da redenção. Mas há aqueles espíritos que já chegaram lá e que estão a aguardar por nós. Então eles estão a amar-nos, estão a perdoar-nos e estão a aguardar serenamente. Não será isto motivo de grande júbilo? Nós conversamos com Alexandre Vaz Pereira, nós agradecemos a toda a equipe que fez com que a Dualidade acontecesse, agradecemos a você, nosso telespectador, nosso ouvinte, convidamos você para o próximo programa. Não esqueça, estamos no YouTube, RBN/TVMM, na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo programa.